Aí está o flagra do nosso querido Assis Fernandes. E é uma situação, porque em política tudo é possível, inclusive nada. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Tem aquela música do forrozeiro eu não lembro, mas pode acontecer tudo, inclusive nada. A tendência, até agora, a não ser que haja no futuro uma mudança de posição do governador Rafael Fonteles, que eu acredito que não vai haver, até porque o governador, quando falou sobre o assunto, usou para justificar não só o fator político, mas o fator número também. Ou seja, o governador provou por A mais B que se tivesse havido uma concentração de candidatos proporcionais no PT, PSD e MDB, tinha aumentado o número de deputados federais e deputados estaduais eleitos na base governista. Por isso, o governador defende o fim das chapinhas. Tem muita gente querendo convencer, falando em federação. Ezequiel, boa tarde mais uma vez. Mas não tem jeito. Até agora, tem que escolher um partido. É isso mesmo, viu, Douglas? Muito boa tarde a você mais uma vez, ao Natanael e também a toda a nossa audiência que nos acompanha a partir de agora. Aí, o decreto ali, digamos assim, entre aspas, a deliberação do governador Rafael Fonteles é que realmente, de fato, não aconteça essas chapinhas, né? Aconteça justamente apenas duas chapas proporcionais, uma encabeçada pelo partido do governador, que é o Partido dos Trabalhadores, um partido então que possui nomes ali de grande importância assim, ao reduto petista aqui do estado do Piauí e que promete trazer também durante esse projeto, essa projeção do governador, claro, para as eleições do ano que vem, outros nomes que também possam conseguir ali aglutinar mais forças e também a da coligação cruzada entre o MDB e o PSD. Só que aí, de certa forma, há alguns fatores que realmente, de fato, estão, de certa forma, ali meio que preocupando o cenário político em prol das eleições do ano que vem. Até o presente momento, até agora o começo de abril, estava tudo certo, tudo consolidado, dessas duas chapas proporcionais. Claro, havia ali algumas informações sobre as chapinhas, mas isso tudo já estava sacramentado. Só que agora entram novos personagens políticos nesse cenário, viu, Douglas? Entra a questão de uma possível federação entre o MDB e o Republicanos, que de certa forma o Republicanos também já está aliado ao governador Rafael Fonteles desde as eleições de 2022, principalmente com o nome do deputado federal Jadiel Alencar, que comanda ali informalmente o partido a nível estadual, mas é também outro personagem político que é também agora a possível federação partidária entre o PRD e o Republicanos, ou seja, os partidos menores, de certa forma, estão ali se aglutinando com outros partidos de médio porte, pequeno e médio porte, e isso tudo sim pode reverberar para as eleições do ano que vem. É esperado sim que uma reunião aconteça, foi até confirmado pelo deputado federal Júlio César ontem em entrevista à imprensa. E repercutiu essa questão da reunião. Outros parlamentares falaram hoje, é fato. Exatamente. Vai acontecer essa semana, né? Isso, aí essa hoje reunião vai acontecer. Brasil, então não dá para fazer reunião, mas amanhã... A expectativa é que aconteça nessa semana. Durante o jogo também. Pode, agora, aproveito para assistir. Eu queria saber o seguinte, ouvindo o Natan, como Ezequiel falou, a determinação que se sabe, que vigora, é de que não haverá chapinha. Então, não houve nenhuma informação dizendo o contrário, liberando. E aí eu queria saber, Natan, há possibilidade do governador liberar ou essa chance é quase zero? Douglas, eu diria que é quase zero, viu? Porque o governador ele usa um argumento muito efetivo que é número, né? Contra a matemática, o governador é matemático, contra os números não se discute, né? Então o governador apresentou, colocou no papel, fez os cálculos e demonstrou numericamente que o melhor para a base aliada, no sentido de fortalecer esse projeto, eleger um maior número de deputados, é reduzir o número de chapas. 2 chapas somente para disputar vagas na Assembleia Legislativa. Uma chapa no Partido dos Trabalhadores e a outra chapa na fusão cruzada até o momento MDB-PSD, com o MDB disputando. Que nesse caso seria para a Assembleia Legislativa o MDB. A chapa PT e MDB, com os parlamentares do MDB e do PSD. Para a federal, PT... PSD. E o PSD com os parlamentares do próprio PSD e do MDB. Então seriam 2 chapas e ponto. Esse é o cálculo. E aí o deputado Evaldo Gomes, ele inclusive se reuniu essa semana com o governador Rafael Fonteles, ontem, na verdade, com o governador Rafael Fonteles, tem evitado falar, mas, de fato, né, tem um convite já bastante encaminhado para que o deputado se filie
ao Partido dos Trabalhadores. Não tem Além do jeito. governador, o convite reforçado, como você viu no flagra do nosso querido Assis Fernandes, pelo líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado doutor Vinícius Nascimento. Vale lembrar que Evaldo Gomes é o vice-líder do governo, então líder e vice-líder podem estar no mesmo partido em 2026 e, naturalmente, o teor dessa conversa, viu, que você está acompanhando aí na tela, passa por 2026, passa pela ida de Evaldo ao Partido dos Tem um Trabalhadores. detalhe, o governador primeiro anuncia o seguinte, olha, não haverá chapinha, então, para estadual tem que escolher PT ou MDB, e para federal PT ou PSD. E aí o deputado estadual, o doutor Vinícius Nascimento, vamos aproveitar logo, antecipar, fazer logo Anuncia a filiação. logo. E Douglas, também outro importante detalhe que a gente tem que ressaltar é que o governador, em 2022, é claro, ele contou com vários partidos, justamente nessa questão de conseguir o maior número de apoios possíveis para que pudesse, claro, chegar ao maior cargo do Poder Executivo Estadual, que é o de governador. E, em razão disso, foram feitos acordos políticos no ano de 2022 para que pudesse perpassar até o ano de 2026. Então, a partir desse momento, é costurado justamente se esses acordos que foram feitos em 2022 e vão se repetir novamente em 2026 em prol, claro, de mais 4 anos. Quem sabe ali do que o governo projeta de uma reeleição. Então, isso tudo vai depender dos acordos que serão firmados justamente em prol das eleições do ano que vem para saber se as atuais pastas que são administradas por deputados estaduais e também até mesmo alguns federais aqui no Piauí, se vai ser mantido esse acordo. Até porque essas chapas proporcionais não vai caber todo mundo. Tanto o MDB, como o PSD, como o Partido dos Trabalhadores, não vai caber todo mundo só em 2 chapas. Então, isso tudo vai depender do governador, de como é que ele vai administrar esses acordos feitos em 2022 em prol de 2026 assim, também. Eu concordo com o Natan quando ele diz que a possibilidade é mínima do governador voltar atrás. Até porque, como eu disse, o Natan falou, o próprio Ezequiel também, a argumentação foi matemática. Ele provou, se tivessem apenas 2 chapas, nós elegemos essa quantidade de deputados federais e essa quantidade de deputados estaduais. Não vejo como o governador voltar atrás. O governador também não é um político de voltar atrás, ele pondera muito antes de tomar uma decisão.